Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com mais um programa da Forja. A Forja Responde, que é uma variação da Forja principal. Está aqui comigo o mestre Rian. Fala, mestre, tudo bom? Boa tarde, galera. Obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer. Que isso. Nós temos aqui também o Breno Baiardi, padrinho da RPG Next. Fala, Breno, beleza? Fala, povo. Muito bom estar aqui com vocês. A gente vai trocar várias ideias sobre one-shots, um negócio que veio na minha cabeça um pouquinho de tempo atrás. O Breno, lá no grupo dos padrinhos, um dia a gente lançou a pergunta de quais assuntos vocês gostariam que a gente discutisse num programa da Forja, um bate-papo sobre assuntos envolvendo RPG e outras coisas nerds, né? E aí ele escreveu exatamente isso que eu vou ler aqui pra vocês, ó. Já fizeram um com tema de como preparar one-shots? Eu falei, não fizemos. Eu tenho preocupações sobre como fazer a narrativa ser legal, embora seja curta, e como dar protagonismo e permitir que os personagens se desenvolvam sabendo que só vai ter uma chance. E quando o Breno colocou essa pergunta, eu falei, caramba, realmente, essa é a dificuldade de se preparar uma one-shot. É muito mais de conduzir a one-shot do que preparar a aventura em si, né? Então, fui atrás de mestres experientes, cheguei no Rian e estamos aqui. Eu não sou um mestre tão experiente em fazer one-shots. Toda vez que eu tento fazer one-shot eu falho miseravelmente porque sai uma tri-shot e por aí vai. Eu nunca consegui fazer uma aventura, a não ser em eventos presenciais, tá? Em evento presencial eu consegui fazer, mas gravando assim remotamente, nunca. Será que o mestre Rian foi diferente? Ele tem uma skill diferente da minha? A gente vai discutir isso logo logo. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. Antes de a gente começar a discutir esse assunto, alguns avisos rápidos, então. Só lembrando, pessoal, queria lembrar o pessoal que acompanha a gente que a gente tá com uma mesa de aluguel, a mesa 2 da aventura Maldição de Strahd Reloaded, com o mestre Conrado, para jogar 2 sextas-feiras à noite por mês, pagando R$130 por jogador, tá? Se você quiser conhecer mais sobre essa aventura, já temos 4 pessoas ali, a mesa vai começar de qualquer forma, tá? Mas a gente quer colocar mais gente porque se tiver 3 jogadores, a mesa tem que parar. Então, o saudável da mesa é começar com 5 ou começar com 6. Mas temos 4, o pessoal já está pronto para começar, já estão montando o personagem e tudo mais. Se você quiser entender melhor, conversar, conhecer, sem compromisso nenhum, acesse esse código QR que aparece na tela, que vai te levar para um grupo de WhatsApp, onde tem eu, o mestre e os outros jogadores, aguardando fechar a mesa. Ou, se você quiser acessar através do link, digita bit.ly com y, bit.ly/mesa-2-MDS, que é Maldição de Strahd, -2x-sextas, que é 2 vezes nas sextas-feiras, tá bom? E, se você quiser se tornar padrinho, assim como o Breno é, você pode apoiar o projeto através do apoia.se/rpgnext, certinho? Então vamos lá, começando com a pauta, para a gente não gastar mais tempo. A gente vai abordar 3 grandes assuntos, começando pelo assunto o que são one-shots. A gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho da sessão de jogo, para definir o que é uma one-shot, e o contexto, ou seja, em que situações a gente prepara one-shots. O segundo tópico é a narrativa legal e curta, que é uma das dúvidas do Breno, né? Como é que faz isso? Então a gente vai abordar o preparo da história com começo, meio e fim, a aventura conhecida como Railroad, né, ou aventura nos trilhos, a gente pode discutir sobre isso também, e as formas de jogar, as partes de uma partida de RPG, que envolve geralmente exploração, combate e interpretação. E por fim, o último tópico que o Breno perguntou, o protagonismo dos personagens, que tem 2 assuntos aqui, considerando o passado dos personagens e suas habilidades, que é um ponto importante, e jogadores conscientes de estarem jogando uma one-shot.
Também tem isso, não depende só do mestre. E claro que se ficar algum tópico a mais que a gente possa discutir, a gente pode complementar, perfeito? Então, indo para o primeiro ponto aqui. O que são one-shots? Qual é o tamanho da sessão de jogo para considerar one-shot? Então, vou começar aqui com o Rian. Rian, para você, qual que é a definição de one-shot? O que você acha do tamanho da sessão de jogo? Depois a gente discute sobre o contexto. Tá. Eu costumo até dizer que existem tipos de campanha diferentes e que o one-shot ele tá dentro de um tipo de campanha que ele se difere da campanha curta, né? Ele tá mais próximo ali da campanha curta, mas às vezes o one-shot pode ser o que você estava comentando, que é uma one-shot em 3 pedaços, ou uma one-shot em 2 pedaços, ou mesmo a one-shot tradicional, que é aquela sessão que vai acontecer uma história que vai ser contada e ela vai concluir dentro daquela própria sessão. Então a gente vai ter o desenvolvimento de uma narrativa completa, ou seja, com um chamado, com um objetivo a ser cumprido dentro daquela narrativa, certo. E que ela vai se concluir dentro de si mesma, ou seja, a sessão vai terminar, ainda que ela tenha ganchos para uma continuação, que é uma coisa interessante, né? É que a gente pode discutir sobre a possibilidade de ganchos e tudo mais, mas a ideia é que, tipo assim, como um filme, ela vai se fechar em si mesma. Então, você pode até imaginar o seguinte: filmes podem ser trilogias, mas é importante que um bom filme, mesmo que faça parte de uma trilogia, consiga concluir a história dele em uma sessão só, em uma única sessão, né? Ok. A ideia geral vai terminar assim. E até adiciono que existem métodos de construção de campanhas longas que vão ser construídos como formatos de pequeno one-shot. Várias então, one-shots. Exatamente. Então você vai ter uma campanha de, sei lá, 6 meses, uma vez a cada mês. E aí você prepara para que cada sessão dessas 6 seja uma one-shot. Ou seja, vai se fechar sozinha ali e aí você vai construindo uma história longa, mas que é feita de pequenos bullets, né? Pequenos tópicos de história, capítulos fechados. Acho que é isso, minha definição. Você já deu contexto, e eu queria ver com o Breno o que o Breno também acha de one-shot, né? Porque quando o Breno fez a pergunta, a gente tem que entender também o contexto dele, né? Uhum. Vai lá então, Breno. Exatamente. Então, eu queria dar o que eu vejo aí desse contexto de one-shot, de como que funciona essa parte de sessão, ainda mais a parte narrativa, e vocês vão me dizendo se a minha ideia ela foge muito da realidade. Quando eu fiz essa pergunta, eu ainda não tinha feito nenhuma one-shot. Eu tava preparando a minha primeira, foi uma one-shot que eu peguei pronta num canal do YouTube que eu adoro, é americano. É o Point Hat, não sei se todo mundo vai conhecer, mas enfim. O que acontece? Eu tava preocupado com essa coisa, que nem você disse, né? Uma one-shot ela é feita para acabar ou num tiro só, né? Numa tentativa uma só, sessão, num dia só, ou num conjunto pequeno de vezes. Mas aí que tá, a minha ideia era assim, estamos certos aí, né, que não haverá progressão. Os personagens vão entrar de um jeito e eles podem ter progressão narrativa, progressão de desenvolvimento de personagem, mas eles não vão sair com habilidades novas, coisas novas, enfim, nível, depende do sistema, é claro. Mas eu fico pensando que a one-shot ela é assim, sabe? Você já tem um background que o jogador pode trazer, na maioria das vezes a gente não vai impedir isso. Você vai viver um acontecimento específico, mais curto, que tem começo, meio e fim, aí a gente vai ter aquela ideia de introdução, clímax e desfecho contraído, né, para caber num episódio curto, aí que seja 4 horas, 8 horas, aí eu não sei o que vocês acham melhor. E aí o desfecho, né, só que assim, sem aquela progressão de tipo, vocês vão ter o futuro de vocês e vai acontecer um monte de coisa. É isso que eu fico pensando quando eu penso numa one shot. Agora eu já rodei uma, eu digo que eu fiz com essas ideias na cabeça, né? Aí vamos ver o que vocês têm pra me trazer, por favor. Tá. É bom, deixa eu trazer minha definição também, pra gente poder ficar ou na mesma linha ali, na mesma linha de raciocínio ou não. Pra mim, uma one shot é uma partida de RPG que você começa e termina numa sentada, ou seja, numa sessão. Não importando o quanto tempo você gastou para jogar aquela sessão e não importando o que aconteceu narrativamente nela. Então, se eu joguei uma aventura de 8 horas de seguida, para mim isso foi uma one shot. Agora, se eu joguei uma aventura que era de 8 horas, só que eu joguei em várias partidas, em 4 partidas de 2 horas, para mim já não foi uma one shot. Mas você teve menos tempo, Rafael. Você poderia ter sentado 8 horas e jogar de uma vez só. Jogar em 2 horas por dia dá na mesma. Na minha concepção, não, ok? Então, quando você vai para um evento presencial, às vezes você fica 4, 6 ou até 8 horas, e aí para mim, eu consigo fazer uma one shot com muito mais facilidade porque eu tenho mais tempo.
quando eu tô jogando remotamente, o pessoal marca de jogar à noite a partida, se você começa às 8 da noite, até meia-noite já deu 4 horas. Então não dá pra estender muito mais do que isso. Eu nunca joguei partidas, acho que mais de 5 horas, eu acho. Então, eu não consideraria one shot maior do que isso. Então, o contexto pra mim é esse, tá? Sobre essa questão narrativa, a gente pode ir pro próximo tópico já. Vamos pro próximo tópico, então? Mas eu acho que, antes de pausar, concordando até contigo, acho que a pergunta dele ficou em aberto, acho que é pertinente, a gente podia tocar nela, Rafael, que é essa questão de, por exemplo, esse background, né? Mas talvez isso entre lá no terceiro tópico, ou a gente responde... A gente inverte, vamos pro terceiro tópico e depois a gente volta pro segundo, entendeu? Porque Vocês que mandam, galera. A sua pergunta, Breno, foi sobre trazer o background dos personagens, né? Porque tem o background, tem o acontecimento que a gente vai narrar, participar e tudo mais, e teria a progressão futura, que aí a gente deixa o cara falar o que aconteceu, né, normalmente. Mas enfim. Eu diria, assim, antes de falar sobre isso, concordo com o Rafael que totalmente dividir uma one-shot em 2 horas separadas não tem nada a ver, porque a one shot ela tem que se fechar, né? Ela é um arco fechado. Não é um one shot, é uma campanha, porque a campanha é exatamente isso, né? Várias sessões que as coisas vão ficando abertas. Mas aí sobre o lance de background, eu acho que depende do contexto, por isso que vai no... Por isso que vai depender do contexto. Porque assim, você tá numa... Onde é essa one shot? É na sua casa com seus amigos? Eles podem voltar. Pode fazer muita coisa. Vocês podem fazer personagem... O mestre prepara as fichas e todo mundo só chega e escolhe a ficha. Ou você pode... O mestre prepara as fichas, mas não o contexto dos backgrounds. Deixa só a ficha pronta, os caras criam em cima da ficha. Ou então, exatamente assim. Ou então, não. Os jogadores têm um tempo, até a sessão a gente vai discutir num grupo de WhatsApp, montar os personagens para essa sessão. Ou, por exemplo, não, é um RPG, um sistema tão simples que a gente vai fazer na hora. Tipo, ou porque a gente tem tempo de sentar e fazer uma ficha completa e ainda jogar, ou porque o RPG é tão simples que é aquele RPG que, tipo, Fate, né? Você faz assim, ó, em 1 segundo e já tá jogando, entendeu? Então depende do contexto. Se o contexto fosse um evento, por exemplo, minha especialidade com one-shots é evento. Então, tipo, eventos grandes, tipo Bienal do Livro. Então você recebe, num dia, você narra 3 one-shots. Com 3 pessoas diferentes. 3 grupos diferentes. E que não vão voltar, né? Elas não vão voltar. E a maioria nunca jogou RPG na vida. Então ele senta sem contexto, ele não vai criar um personagem, ele vai escolher um personagem pronto. Não tem negociação. Exato. Né? Ele vai escolher um personagem pronto e vai jogar aquele personagem. Mas depende do contexto, porque eu pessoalmente vou dizer que quando eu jogo com personagens prontos, eu não exijo dos jogadores que eles entendam um background e imprimem uma interpretação, porque no fundo, eles estão interpretando eles mesmos ali. Sabe? Verdade. Tipo assim, eles vão colocar a própria personalidade naquele personagem e vai ser mais fácil que eles sejam eles mesmos, principalmente se for o primeiro contato. Ou se for uma experiência muito prévia de RPG, ou até se é um sistema novo. Então, assim, a gente não vai exigir muito de jogadores que estão num grau de iniciação mais primário, né? Não vai ter a consciência do jogador. Nesse exemplo do Rian, não vai ter a consciência do jogador. Aí o mestre que vai ter que meio que forçar a barra ali pra poder segurar a onda, né? Nossa, eu vou te dizer que eu acho que, mais do que em uma campanha, o one-shot depende muito do mestre. A campanha depende de todo mundo. Tá todo mundo ali de mão dada, mas o one-shot depende do mestre. O mestre verdade. tem que saber guiar a galera. É verdade. Não se perde. E aí, então, mas o Breno também trouxe uma coisa interessante dos personagens não poderem evoluir. A gente tá falando aqui de sistemas mais gameistas, como o D&D, que tem essa evolução, né? Porque o GURPS você ganha pontos e você gasta os pontos para poder aumentar alguma habilidade sua. Não é bem uma evolução igual é no D&D, né? E você tem sistemas narrativistas como o Vampiro, os Storytellers da vida, que você também ganha pontos e distribui. Então o D&D ali, por ser gameista, ele tem bastante essa característica de eu passei de nível, parece que tem uma aura em volta do personagem e ele evolui, troca até a armadura e a roupa dele, parece, né? Tipo, igual videogame. Então, isso, se você me permite, eu não sei nem se isso tá nas pautas de cima, isso é um ponto que você comentou que eu acho importante. Tem essa parte da progressão, eu entendo o que vocês dizem no sistema, no ponto de realmente não haverá progressão neste tipo que você tá descrevendo em one shot, beleza. Peraí, mas eu acho que pode haver progressão. Isso que eu falo, eu ia chegar lá, eu ia chegar nessa parte que pode. Eu ia sim. Segue aí.
Não, então, porque assim, você pode fazer, por exemplo, numa one shot, vamos pegar um one shot de 4 horas, que acho que é um tempo legal, assim, né? Depende do tempo também, de novo, contexto. Mas um one shot de um tempo médio, 4 horas. Você já pode começar assim, ó, vocês estão aqui presos num lugar tudo ferrado. Os caras, eles saem de um lugar, você já planejou que eles já estão... agora vocês já estão no nível 1, ou seja, sei lá, o nível 2. O nível 2, vamos supor que... vou pegar assim, no D&D, o druida da quinta edição, no nível 2, ele pega aquela habilidade de poder se transformar. Acho que é só no nível 2, se eu não me engano, certo? Que mestre sempre esquece a habilidade de personagem porque não joga. Não mas é acho que é no nível 2. do mestre saber a habilidade de personagem. Eu sempre pergunto assim, ó, se o jogador não sabe, vai piorar pro lado do mestre, né? Eu também digo que mestre não tem que controlar espaço de magia, isso é problema do jogador. Ele que muita controla. coisa pro mestre controlar. Se ele quiser roubar, problema dele. Pode Exato. Roubar. Então, assim, partindo do princípio que eu não estou errado, o druida tem uma opção no segundo nível já de poder escolher lá se transformar. Então, eu posso começar a aventura no nível 1, onde, olha, você não pode se transformar ainda. Acontece um evento, vem alguém, toca nele, passa um poder pra ele, narrativamente falando, e a partir daquele momento ele é nível 1. Então, os níveis do personagem, eles são só um recurso mecânico para dar mais poder pro jogador poder, controlar o seu personagem. Mas narrativamente, você pode estar evoluindo, não tem problema nenhum. O nível é um controle de marco. Mas digamos que eu quero permitir que os personagens tenham evolução. Então digamos que eu vou lá na ficha, olho o próximo nível e olho, olha, essa habilidade aqui pode ser útil. Então no meio dessa one shot, ele vai ganhar essa habilidade do próximo nível. Não importa muito que no one shot a gente controle os níveis, entendeu? Então vocês acham que é legal sim a gente ter progressão em one shots? Ainda mais você, Rian, que já mestrou isso várias vezes, né? Você tem mais experiência talvez com one shots. Você acha legal a gente colocar progressão dentro dos acontecimentos da one shot? Ou é melhor que o cara ali entre e saia no mesmo nível se o e seu aí objetivo, só lide com as coisas? Se o seu objetivo... Nível, eu digo nível no sentido geral, não nível de XP nem nada assim. Nível de força dele, né? Eu entendo o narrador, o mestre de RPG, como um artista. Então tudo tem que ser intencional, certo? Se a sua intenção dá pro jogador a sensação de ganhar algo novo, e isso faz parte do que você definiu, sim. Se não, se a sua ideia é tipo, o foco não é o personagem, não. Eu vou te dar um exemplo que foge um pouco desses jogos mais gameísticos e vai para jogos um pouco mais storytellers. Por exemplo, eu escrevi uma aventura que a aventura é um grupo de personagens que são parte de uma equipe de documentário e eles estão realizando um documentário numa cidade que está acontecendo eventos sobrenaturais. No meio dessa aventura, um dos personagens descobre uma espécie de encantamento que ele vê alguém usando e ele aprende a usar. Isso é uma forma de evolução, entendeu? Ele aprendeu esse poder no meio da aventura e passou a utilizar, e ele serviu até como elemento de narrativa, como que a gente chama de arma de Chekhov, né? Que é tipo um elemento que aparece no começo da história e que tem o poder de resolver a história no final, e é isso. Ele viu alguém usar, ele aprendeu a usar, então você tem uma história contando. Ele viu alguém usar, ele aprendeu a usar, ele usou e resolveu o problema, entendeu? Legal. Em outros jogos, eu vou dar um exemplo de uma outra campanha one shot que eu fiz, que era de vampiro. Pra quem tá mais familiarizado vai entender, mas é assim, a campanha de one shot, ela passava em 2 tempos. Ela passava na época que esses vampiros eram carniçais e depois deles já terem se transformados. Então tinha um salto de 30 anos entre as 2 histórias. E a história ficava indo e voltando, sabe? A história se passava principalmente no presente, mas de vez em quando ela voltava pro passado porque os personagens estavam no mesmo lugar em épocas diferentes. Então quando eles queriam lembrar sobre alguma coisa que estava acontecendo, eles voltavam para a memória do passado deles, reviviam aquilo como personagens, tendo que resolver o enigma, e aí eles voltavam de novo pro presente e sabiam resolver. Isso é uma forma de progresso, porque eles estão jogando com 2 fichas, uma ficha mais fraca e uma ficha mais forte, entendeu? Muito da hora, então cara. Eles vão desenvolvendo o progresso. Um outro exemplo de Vampiro à Máscara, que eu utilizo muito nas minhas mesas, é o vampiro que consegue realizar um ínfimo do poder que ele ainda não tem. Tipo, o cara, mestre, eu sou um gangrel aqui, eu tenho proteanismo 2, e aí eu queria usar o 3º nível, mas eu não tenho ainda. Tá, vamos tentar forçar esse limite. Isso, e aí o personagem, no momento do limite, ele tenta usar e ele consegue usar. Entendeu? Mesmo que seja num segundo, ele consegue usar. Isso já dá uma sensação de progresso, assim. Porque mesmo que a história termine ali, ele sai com a sensação de, caraca, esse personagem desenvolveu uma habilidade nova, ele consegue usar um poder novo. Você pode dar uma penalidade. Ele perde um pouco de vida ali porque ele se esforçou demais, mas conseguiu fazer.
Isso faz muito sentido, cara. Eu não tinha pensado nesse ponto. Acho que talvez é porque isso não caiba na one shot que eu preparei, mas essa é uma ideia muito interessante. Eu tava pensando numa coisa que eu ia comentar, mas aí a gente fechou o papo dessa progressão, que um dos ouvintes aí, o Lisbino Carmo, comentou, né, das one shots que são legais pro jogador aprender o sistema e começar a se acostumar com RPG. Exato. Eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo nessa one shot que eu rodei. Eu rodei essa one shot para uns amigos meus, era a minha primeira one shot, eu usei eles de cobaias, então valeu, galera. E aí como que foi, né? A gente tem pessoas diferentes, tem as pessoas que têm mais conhecimento com RPG, tem as pessoas que não têm, tem as pessoas que sabem inglês e tem as pessoas que não têm, que não sabem, né? E aí o que acontece? Eu percebi que talvez, eu não sei a opinião de vocês, eu queria saber. O Lisbino falou que, né, é legal pra galera começar a se acostumar com RPG e aprender o sistema. Eu não sei se isso seria verdade pra D&D. Pra quem não conhece D&D, começar numa one shot, tipo, um personagem nível 5, essa ficha gigantesca, e aí você vai jogar só hoje com ela. Não sei, sabe, se foi uma decisão muito legal. Tipo assim, é claro, a galera se divertiu, foi legal, foi divertido, eu adorei jogar aquela aventura, eu vou refinar ela agora que eu já joguei pra jogar outras vezes com outros grupos. Mas eu fico sentindo que, assim, D&D não parece muito amigável pra quem tá começando, ainda mais se você for jogar uma one shot e sem essa... Que você vai dar uma ficha gigante pro cara e o cara não vai poder nem se apegar, porque é só dessa vez, sabe? Sim, concordo completamente. Antes de a gente responder o Breno, vamos aproveitar que o Breno leu ali do Lisbino Carmo. Eu quero ler os outros comentários e a gente pode juntar numa resposta só. O Hatzon R, ele escreveu assim, ó: one shot é aquela dose de álcool que você toma antes do almoço com a desculpa que é pra abrir o apetite, mas a verdade é que você só queria mesmo era tomar uma. É rápido. Não é shot à toa, né? Não é shot à toa. Isso, one shot. É rápido, Nossa, anima, cara, alivia genial. o estresse e, por mais incrível que possa parecer, abre o apetite. Ele fez um comentário pra fazer a brincadeira com one shot também. Show. Mas vai lá, Rian. Uma coisa, eu mudei aqui a pauta porque a gente acabou entrando também na narrativa que o Rian tava comentando. É difícil você separar os 3 pontos, porque elas estão todas interconectadas. Então, eu já deixei aqui na parte da narrativa, mas a gente vai conversando. Vai lá, Rian. Eu acho que o D&D não é um bom sistema para se apresentar para alguém em um one shot. Eu acho que o gosto de D&D é pegar na ficha, construir a ficha. Mas eu não vou te dizer que não é legal. É legal, é interessante. O problema é que você vai ter que criar algumas adaptações, porque, por exemplo, é muito robusto o D&D e outros jogos mais gameísticos, né, como Pathfinder, para você entender o que o personagem é capaz de fazer. Aí uma sugestão que eu tenho, que eu acho que é uma mecânica que o D&D tem. Vou narrar D&D e os jogadores são iniciais, não usa uma ficha de jogador, usa uma ficha de sidekick, que é uma mecânica que a gente vê no D&D. O sidekick, ele é bem mais simples que um personagem normal, ele tem poucas capacidades, ele é bem mais mortal, e é como se fosse uma ficha de monstro. Ele é tipo uma ficha de monstro. Uhum. Exato. Muito bom. E se você não quiser, você fala assim, não, eu acho a ficha do sidekick muito ruim. Tá, então pega uma ficha de 3º nível, seleciona o que você acha que é mais legal, seleciona umas 3 habilidades, 4 habilidades, coloca numa ficha e diz que o personagem sabe fazer aquilo, porque ele vai conseguir ler 4 coisinhas ali. Então você tem que criar uma experiência demo, sabe? Tipo, é que nem videogame. Você vai jogar um demo, ele é uma versão muito limitada daquela versão real, porque ele é experimentação. Então, não é impossível, é legal, pode ser interessante. Só que o mestre tem que, como eu disse de novo, né? Depende do mestre, depende do cara preparado. E isso é a aventura Railroad, que o mestre Rian tá falando, que é a demonstração é essa, ela tem uma linha que não pode fugir muito porque o tempo é curto, você não pode deixar o pessoal fazer muita coisa, não é que você não pode deixar, você tem que criar artifícios narrativos que não tenha muito pro pessoal onde ir, a não ser seguir em linha reta na aventura. Senão você também perde a mão. O segredo é não fazer a galera perceber que eles estão indo em linha reta. Exato. Porque não tem problema o pessoal tá indo em linha reta e o pessoal tá se divertindo. O passeio de trem você não... Diferente de um carro que você vira a direção para onde você quer ir, o passeio de trem você não vira. Então o que é que você aproveita? Você aproveita a paisagem. Então o mestre tem que preencher essa paisagem com uma boa história. O que será que tem lá na frente? Eu quero continuar aqui porque eu quero ver o que tá desenrolando nessa história. E aí você prende a atenção do jogador ali, né? Outra coisa que acho que vale a pena completar do que o Rian falou, ele falou que ele usa a ficha de sidekick. Uma vez eu fiz uma one shot, Breno, e eu falei, bom, com essa mesma premissa, não adianta levar uma ficha de personagem do D&D 5ª edição, porque é muita informação, é um pessoal que nunca jogou RPG, não adianta.
E aí, eu não levei de sidekick, mas eu levei ficha de monstro. E eu falei assim, olha, vocês são monstros dentro de um labirinto, de uma masmorra, onde Genial. aventureiros vêm atrás de vocês pra matar vocês. Então, vocês são as vítimas. Vocês estão vivendo a vidinha de vocês, de monstro aí na masmorra, e tem gente vindo atrás de vocês pra matar vocês. Que é o que os aventureiros fazem muitas vezes. Entram numa caverna e matam todo mundo sem perguntar o porquê, né? Oh, nem sem bater na porta. Essa é a premissa de um RPG, inclusive, que é o Malditos Goblins, né? Do pessoal Não sabia, não sabia, não conhecia. da editora Coisinha Verde. Eles criaram Malditos Goblins. É um RPG pra one-shots, onde você e o seu grupo são um bando de goblins que estão tentando atrapalhar a aventura de alguém. E ele é muito legal exatamente porque você cria ficha tão rápido. Você rola alguns dados e a ficha tá pronta. Então, a ideia é que você vai morrer várias vezes. Você vai ter vários goblins seus que você vai morrer. E aí você rola e cria um goblin novo. Né? Você já cria 2 já pra começar. No começo você já chega com 2. Eles já vão morrer, não é? Olha que legal. Não nada, eu acho que eram uns 4. Tinha até umas piadinhas nesse livro. Esse livro é engraçadíssimo. Eu acho que é um PDF com uma página só. Crie 4 fichas, porque se você tirar um no dado, seu goblin explode e sai outro do bueiro. É só isso. É muito massa esse jogo. Então, tem sistemas de RPG que são direcionados para esse tipo de experiência curta, né? E os outros que não são, você precisa fazer uma adaptação. Se você for sentar para jogar GURPS, pô, se o mestre não falar, só se preocupa com isso aqui, você também não consegue jogar. Exato. Até um próprio sistema narrativista, dependendo do sistema, como um vampiro, um lobisomem, também, se você der a ficha inteira na mão da pessoa, apesar de ser mais fácil porque só tem as bolinhas lá, mesmo assim, é bastante informação. Mas é mais fácil do que um D&D, obviamente, mais fácil do que um GURPS também. Então, o mestre precisa adaptar aquela experiência e passar pro jogador só o que ele precisa. Agora, sistematicamente falando, Breno, não tem problema o cara jogar D&D, porque o sistema do D&D o que é? É você rolar um D20, somar um modificador e comparar com um resultado alvo ou base ali, né? Pronto. Basicamente, é essa a regra primária do sistema. E aí, se ele passou naquele teste, ele vai rolar alguns dados, ou não, para causar dano, se for no combate, ou não. Então, você precisa saber passar isso para o seu jogador, e não as informações da ficha. Então, o mestre, se estiver usando um monstro, se ele estiver usando um sidekick, né, um ajudante, o sistema continua funcionando igualzinho, mesmo sem ter aquela informação de ficha complexa. Então não tem problema. Ele vai sentir, ele vai experimentar o que é o D&D, mas depois, se ele quiser jogar de novo, ele vai ver que tem muito mais informação e muito mais coisa para fazer. E você também pode preparar cartinhas para ele, igual a quarta edição fazia no D&D. Você fala assim, ó, tá aqui a sua cartinha de magia, tá aqui a sua cartinha de ataque com a sua espada, tá aqui a sua cartinha de se transformar em cobra, sabe? E ele fala, opa, eu posso usar a cartinha para eu poder usar essa minha ação. Também facilita bastante. Exatamente. Tem uns comentários aqui que chegaram. Coisas de cartinha, achei bem interessante para simplificar, eu já pensei nisso também. Isso, os props. A gente pode usar props para poder facilitar a one shot. Mas assim, essa é one shot para quem não tem conhecimento do sistema ou nunca jogou RPG. Se você for fazer one shot para quem já conhece, você não precisa fazer isso. Você pode dar a ficha inteira para a pessoa, né? O Fernando colocou aqui, ó, penso dessa forma, importante a experiência imersiva. Exatamente, aquele momento que eu falei de você estar no trem andando e aproveitando a experiência do passeio, né? Agora, tem um outro recurso que eu queria trazer aqui da pauta, é essa questão da exploração, combate e interpretação. Porque também um outro desafio da one shot é você não transformar sua one shot numa sessão de combate, do começo ao fim. Porque muitas sessões de RPG, de aventuras longas ou de campanhas, pô, quantas vezes a gente não passou 4 horas num combate e teve que parar o combate no meio pra continuar o combate na outra sessão, porque o combate tá super... 1 milhão de combates, né? Vários. Não rola você fazer um one shot desse tipo, sabe? A não ser que o pessoal queira. Pô, eu tô afim só de combater. Mas aí, pra isso, tem outros jogos de tabuleiro que são focados em só fazer combate. Aí você não precisa jogar RPG pra isso. Você pode jogar um jogo de tabuleiro que é de combate, né? Enfim, aí tem vários aí pra indicação. Mas você saber... E isso acho que é talvez a parte mais difícil, porque o combate pode levar muito tempo e acabar matando o tempo da exploração e da interpretação. Então o mestre tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um combate, evitar colocar muitos monstros, ou coloca só um monstro muito forte para que todo mundo possa focar nele e aí o combate vai mais rápido, e ter espaço para explorar o que está acontecendo para desenvolver a história, e espaço para interpretação, porque se nenhum jogador estiver interpretando seu personagem, ele não vai ter aquela sensação de que ele está jogando um RPG, ele vai estar com aquela sensação de que ele está jogando um videogame ou um jogo de tabuleiro. Então também tem que tomar cuidado com isso.
Eu pessoalmente acho que uma boa forma de você combinar os 3 elementos, interpretação, combate e exploração, é utilizando a técnica Five Runes. Né? Explique qual que é essa técnica aí que eu não conheço. Runes, como que é? 5 regras? 5 runas? Como que é? Five Runes, 5 salas. Né? Tá. Five Runes. Ela define uma sala, imagina que é uma masmorra, mas não precisa ser uma masmorra, porque eu já usei isso até pra terror. Pode ser ambientes, né? Ambientes, né? Cenas, sequências. Exato. Uhum. Então imagina que são 5 ambientes, 5 cenas diferentes, que cada uma delas vai ter foco em um tipo de interação narrativa. E aí você vai tentar encaixar o que você estava planejando para funcionar dentro daquilo e ter uma progressão que não precisa ser linear. Você pode preparar as 5 cenas como coisas soltas que vão acontecer na ordem que elas tiverem que acontecer, ou você pode fazer uma coisa linear da forma como você achar que... Mas elas basicamente são... A primeira sala, a primeira cena é o Guardião, onde os personagens vão encontrar um primeiro desafio, que é quase um chamado para que eles vão à frente, né? Então, se é uma história de D&D, pode ser desde a porta da masmorra como um inimigo que primeiramente vai estar ali posicionado para apresentar para eles o primeiro flavor de um combate, para no final eles terem um combate maior, que é o repeteco do aprendizado daquele primeiro, né? Tipo assim, o primeiro treininho, aquele inimigo fraco que você vai bater. Como pode ser um sábio que te manda mensagem, ele é alguém que vai proteger ou guiar você para o início da aventura. Pode ser uma carta, pode ser uma carta, né? Pode ser um mapa, pode ser alguma coisa que vai te levar para a história. Ou até o background de um personagem, pode aproveitar o background de um personagem. Totalmente. A segunda sala é o Enigma, e aí ela vai ter uma solução que não envolve as capacidades físicas dos personagens, mas que envolve o diálogo dos personagens ou até mesmo as outras capacidades da ficha, né? Alguma habilidade, alguma magia, ou o raciocínio dos jogadores, o trabalho em equipe deles. Você não precisa necessariamente usar um enigma, uma charada ou um puzzle, mas vai ser alguma coisa que precisa ser resolvida, por exemplo, um corredor cheio de teia de aranha, ou uma chave que está presa em um lugar muito alto. Eles têm que resolver alguma coisa que a força sozinha não vai resolver, né? O trabalho em equipe deles vai trazer essa resolução. Aí a terceira chama Contratempo, que é algo vai ser revelado, algo vai ser trazido à tona, que vai trazer para eles um questionamento. Isso pode ser interpretativo, do tipo, eles descobrem que o lugar não era o que eles pensavam, ou eles descobrem que um dos jogadores era o vilão da história, ou eles descobrem que o NPC, na verdade, atraiu eles para uma armadilha. Ou pode ser alguma coisa do tipo... Pode ser um combate também, pode ser que, no fundo, ali era um emboscado de goblins, né? A treta. É uma treta que vai fazer todo... Sabe, pode ser uma armadilha, né, que vai fechar a parede, eles vão ficar, meu Deus, e agora? Se a gente for pensar em coisas de narrativa mesmo, questão de direção de história, seria um dos clímaxes, né, do negócio. O clímax é o próximo, inclusive, que é a quarta sala. Clímax. O clímax é o momento onde, depois desse contratempo ou do enigma, porque não importa muito a parada, a gente vê qual é o desafio verdadeiro desse lugar, dessa história, né? Então é um grande inimigo, chefão, boss final, né? Uhum. Geralmente é o boss final. Geralmente é o boss final, ou o problema a ser resolvido no fim das contas, né? Sim. E aí eles vão ter um grande momento ápice, geralmente, se for pra ter um combate, vai ser aí. Nesse momento vai ser o combate. Uhum. E aí o quinto é a recompensa ou o gancho, porque depende de que história você está contando. Porque ela nem sempre vai ser uma coisa boa, que é tipo, a gente venceu o dragão e aí a gente descobre que o dragão, na verdade, era o guardião de um mal que estava dentro dessa caverna. E a gente libertou. E aí isso é um gancho. Mas pode ser de fato assim, vocês vencem e libertam e tudo mais. E aquilo ali de alguma forma resolve-se, né? De alguma forma. Eu já fiz a recompensa ser uma reviravolta. Por exemplo, eu escrevi uma aventura que chamava o Wyvern, que era sobre um Wyvern que estava atacando um vilarejo, e aí os jogadores são mandados para ir atrás desse Wyvern. Só que eles descobrem... Rian, peraí, mas o pessoal não sabe que criatura que é essa, só dá uma explicadinha. O Wyvern é como um dragão sem braços, é um dragão mais animalesco, assim. Por exemplo, os dragões do Game of Thrones, eles estão mais para Wyverns do que para dragões, porque eles não são racionais e não tem as 4 patas, né? Pronto, a asa fica no braço. Se você quiser discutir a biologia de dragões, fica à vontade na seção de comentários. E aí o grupo foi chamado pra, tipo, acabar com esse Wyvern, só que
a reviravolta que eles tiveram na quarta sala, o contratempo, na verdade, era que o Wyvern não estava fazendo isso porque queria, ele foi expulso da toca dele. E aí eles decidiram descer até a toca dele e descobriram que um grupo de kobolds resolveu fazer daquele lugar um templo, porque tinha muita energia daquele Wyvern lá, então eles transformaram em um templo, né? E aí o grupo tentava expulsar esses kobolds, só que eles descobriram que não dava, os kobolds eram muito fortes, entendeu? E aí eles eram muitos, e aí a reviravolta final foi o Wyvern entrar e ajudar eles, né? Como um deus ex machina, entrou na caverna e ajudou eles. E aí eles resolveram um problema com essa reviravolta, entendeu? Tô O quase bicho só jogando precisava de um uma shot com o ajudinha. Rian já. Então que legal. eu acho que é isso, assim, todas essas coisas são conceitos amarrados, mas você pode viajar e fazer o que você quiser, né? O Five Rooms é uma boa forma, porque se você vai olhar o que eu descrevi aqui dessas salas, você tem exploração nelas, você tem interpretação, porque os jogadores vão discutir o caminho, né, resolver o enigma, o contratempo, eles vão ter que decidir, vão ter chance pra interpretar, e vai ter combate. O importante da interpretação é o seguinte, na maioria das vezes, você não precisa fazer muito esforço. Na verdade, a interpretação, você tem que criar um ambiente confortável para os jogadores interpretarem, e eles já estão lá para interpretar, entendeu? Eles sabem que você só precisa meio que sentar e calar um pouco a boca, e eles vão jogar, e eles vão interpretar, entendeu? Aliás, é uma dica muito boa pra qualquer mestre, né? Deixa a galera falar. Vê onde vai dar, né? Bebe uma água. Toma uma água, respira. Quando a galera tiver discutindo umas coisas, tipo, você não dá dica não, mano. Deixa ver o que vai acontecer. Exato. Vocês sabem melhor que eu, cara. Vocês têm muito mais experiência que eu nisso. Cara, deixa eu comentar uma coisa, né? Agora você explicando esse negócio do Five Room Dungeon, eu percebi que talvez esse PDF que eu usei da aventura que eu mestrei, que era pronta, né? Eu só tive que montar ela inteira no Foundry. Pré-pronta. Eu amo o Foundry. Pré-pronta. Exato, eu ouvi você falando isso já. Mas se você tá tendo que montar, não tem nada pronto. Teria se eu não tivesse usado todas as firulas que eu usei, mas enfim. Tem um quebra-cabeça pré-pronto, será? Fica aí o questionamento. Né? É o que a galera tá falando agora, né? Um canudo tem quantos buracos? É só pra quebrar a cabeça da galera. Mas enfim, tem essa aventura toda. Percebendo agora que você tá falando, ela provavelmente usa grandes referências nisso aí. Eu não contei certinho, mas parece ser toda essa mecânica das 5 salas, né? É bem famosa, é bem famosa. Parece. E o cara é um game designer, né? O cara que fez, ele faz conteúdo de RPG, mas ele é game designer de jogo digital. Então o que acontece, né? Isso é muito interessante perceber que, né, o material que eu usei, ele até usava dessa técnica, eu não conhecia, eu vou estudar isso aí, isso é muito interessante. E eu queria dar uma informação para vocês interessante. Quando eu fiz essa pergunta, aí foi um tempo atrás, né? Teve umas outras pautas que entraram na frente por votação da galera. E eu ainda não tinha estudado muito sobre one-shots, eu também não tinha rodado essa, né? E como eu tava nessa pira de, cara, eu preciso entender one-shot melhor, eu achei o canal do Guaxa, né, o RP Guaxa, que é só one-shots. Eu só não consegui trazer o Guaxa porque ele estava ocupado, porque o Guaxa seria uma pessoa que teria que estar aqui hoje, porque é o que ele faz, mas eu não consegui trazer ele, mas ó, eu tentei, tá? Não, mas eu dizendo assim, sabe, eu comecei a ver como ele fazia as one-shots, e aí foi aí que me virou essa chave, que a gente já falou disso hoje, que é D&D talvez não seja a melhor coisa pra fazer aventura curtíssima, ou, né, vocês já explicaram essa parte, né, tem outras coisas melhores. Eu acho que o D&D é bom, só não é bom pra novos players. Exato, entendeu? É isso que eu achei, sabe, eu achei tão bonito o jeito que o Guaxa faz as coisas funcionarem, ele não tá preso a muita coisa, né, enfim, aí é muita propaganda pra ele, não que ele não mereça, ele é top. Não é o objetivo aqui, né? Mas são experiências diferentes também. O jogador também tem uma experiência diferente com aquele sistema e uma experiência do D&D. São coisas diferentes. Exato. O sistema pode ser melhor para gravar one shot e fazer o podcast, mas às vezes o jogador que quer jogar one shot também não tá esperando aquela experiência daquela forma. Então, depende de uma série de outros fatores, né? O cara, você chega lá com o cara, vamos jogar, você só precisa desse número aqui. Ele fala, que bosta, só isso? Porra, eu queria pode acontecer. Mó da hora, eu queria um monte de feitiço. Não é o que o cara espera. Mas o que eu acho legal é isso, sabe? Eu aprendi muito consumindo, tá? Eu acho que se alguém tiver vendo o episódio depois pra saber sobre como fazer one-shots, cara, tem muito aí pra gente ouvir. Tem muito aí pra gente consumir. O RPG Next tem one-shots, inclusive tem one-shots poucas, mas tem feitas. Eu gostei bastante da que o Hater fez do Hora da Aventura. Eu não gosto de Hora da Aventura, mas aquela aventura foi sensacional. Aquela narração dele ficou muito boa, muito engraçada. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tinham outras one-shots. Tem coisas muito boas no Fiasco, tem coisas muito boas no RPG Guacha. Paranoia. A gente usou esse sistema. Não vi, cara. Eu acho que esse eu não vi. Os de comédia são os melhores.
Sim. Eu acho que o desafio para criar essa estrutura, qualquer estrutura que caiba as três coisas, exploração, combate e interpretação, é o manejo do tempo. O manejo do tempo de jogo, que é inclusive uma das primeiras pautas, que é o tamanho da sessão, mas também tem a questão do manejo do tempo, que é assim, o mestre tem que saber dobrar o tempo para fazer as coisas acontecerem, ou para menos ou para mais, né? Ele tem que saber assim, cara, eu tenho que encerrar essa aventura, senão ela não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho que encerrar essa cena tem que acabar. E ele não pode chegar pra galera e falar, galera, corta, essa cena acabou. Você não pode fazer isso, tem que fazer de uma maneira. Valeu, falou! Ou o contrário, que é, eu não tinha preparado isso e agora eu ganhei meia hora de cena que eu não sei o que fazer. E aí, o que é que eu vou fazer pra encher linguiça agora? Ele vai ter que inventar alguma coisa pra preencher aquilo ali. E aí o manejo do tempo é essencial. Eu recentemente fiz um evento numa cafeteria aqui na minha cidade, né? Sou de Fortaleza, no Ceará. E aí a gente fez uma aventura de D&D, só que a gente escreveu uma aventura pra ser rodada em 2 mesas ao mesmo tempo. Então, era uma aventura para 2 mestres, mas as 2 histórias elas estavam conectadas na mesma história, que eram 2 grupos em 2 lugares desativando a mesma runa ao mesmo tempo. Era meio que um trabalho meio que os 2 tinham que apertar o botão ao mesmo tempo. Só que cada um tinha a sua própria aventura, né? E ela era conectada, tipo, teve um momento onde um personagem de uma mesa foi para outro, né? Tipo, do nada, assim, o bárbaro de um grupo foi para lá e o mago de lá veio para cá num teleporte, assim, aleatório. Aí os caras saíram da mesa e tiveram que mudar de lugar. Mas aí chegou um momento que a gente estava preparando que o meu colega mestre, né, que ele tem menos experiência com isso, ele queria inserir um monte de coisa. Ele queria botar um monte de linguiça, assim. E eu falei, cara, não dá pra gente encher de tanta informação, tem que ser mais simples. Porque o que é mais fácil? Cortar 1 hora de cena ou ganhar 1 hora de cena? É mais fácil ganhar 1 hora de cena. Entendeu? Cortar 1 hora de cena é muito difícil, velho. A tendência é sempre extrapolar. A tendência é sempre faltar tempo, né? Então, se sobra tempo, você inventa, é mais fácil. Você cria alguma coisa. Agora, pra cortar, fica aquela sensação de, sabe, de alguma coisa ali. Atropelo. Exato. Com uma dica final, então, pra gente poder fechar esse episódio, porque a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Eu acho que é importante a galera participar. Se você tá gostando, quer mandar mais pergunta, quer que a gente continue esse papo, eu posso trazer o pessoal de volta aqui. Mas o importante é, a gente não precisa terminar todo o assunto em um programa só. A ideia é a gente tá voltando aqui com mais frequência. Se você tá gostando desse assunto, quer ouvir mais, tem mais perguntas, se o próprio Breno tiver outras perguntas que surgiram, anote, mande lá no grupo, a gente pega, separa o assunto e a gente volta aqui para continuar discutindo. Mas para poder dar uma última dica aqui, depois eu peço para vocês, o Rian também dar uma última dica e o Breno pode fazer uma última pergunta, é que se você tem, vamos supor, eu tenho 4 horas para poder montar uma partida de one shot, fazer uma one shot, prepare no máximo 3 ou 2, porque existe essa tendência das coisas acontecerem fora do esperado e você precisar desse tempo extra. Se acabar em 2, perfeito. Mas se você precisar de 2 horas ou 1 hora a mais, você tem aquele tempo reserva que você não ocupou. Porque eu tenho essa dificuldade. Caramba, eu tenho uma partida para 4 horas. Aí eu preparei para 3, mas eu percebi que a galera precisava de 8. Porque eu deixei a galera falar, o pessoal tava gostando de interpretar o personagem, de conversar com o NPC, o pessoal gostou de fazer exploração. E eu falei, caramba, eu achava que os caras iam passar reto aqui e não iam ficar, sei lá, investigando o passarinho que eu descrevi na cena que pousou na lápide. E agora eles querem ver a lápide. E aí, cara, agora eu não posso só cortar o barato deles, eles estão curtindo fazer isso. Então você acaba gastando mais tempo do que o esperado. Então sempre prepare menos do que o tempo que você tem para one shot. Essa é a minha dica final. Rian. Cara, a minha dica envolve o que eu até já tinha falado no começo. Para mim, o mestre, ele é um artista, né? E eu acho que existe uma diferença até entre o cara que joga como mestre, como um dos jogadores, e o cara que entende o trampo dele como mestre como arte. E pode ficar tranquilo com uma coisa. Você vai narrar one shot e todo mundo vai gostar. Eu acho que eu nunca vi uma sessão de one shot onde os jogadores saíram, essa sessão foi chata. Acho muito difícil. A não ser que realmente foi um desastre. Então a galera vai gostar. Só que você vai querer mais, porque você é um artista, entendeu? E o artista, ele quer sempre, tipo, nossa, essa cena podia ser melhor, nossa, isso aqui podia ser melhor. Então, assim, cobre de si mesmo de maneira saudável, tá? Do tipo, vai narrar
e se diverte. Depois você vê o que você pode melhorar, não se preocupe tanto. Você aprende RPG muito mais jogando do que qualquer outra coisa. Mas se você quiser ler alguma coisa, eu vou indicar um livro. The Return of Lazy Dungeon Master. O retorno do mestre preguiçoso. Esse jogo é ótimo pra one shot, que ele ajuda você a preparar uma sessão muito boa em meia hora. Então, e ele é a continuação de um primeiro, né? Ele é realmente o retorno. Então, aquela sessão que vai acontecer assim, meus amigos vêm pra casa hoje e pediram pra eu narrar alguma coisa e não preparei nada. O Return of the Lazy Dungeon Master vai te dar a estrutura pra você ir lá e construir essa história. E ele vai te dar ideias que você vai usar pra sempre. Em todas as minhas mesas, os conselhos do Return of the Lazy Dungeon Master vão estar sempre ali, porque ele tem ótimos conselhos de como gerenciar planejamentos de campanha, independente se é one shot ou não. São ótimos conselhos. Inclusive, eu li esse livro por indicação do Conrado, que você estava anunciando na mesa dele, né? O Conrado jogou comigo. Ele jogou o Curse of Strahd comigo e agora ele tá narrando a mesa do Curse of Strahd. E ele fez uma tradução, né, fan-made desse livro, fantástica. Muito bem feita, muito bem feita. E ele que me apresentou esse livro e foi transformador pra mim, de verdade. Perfeito. Breno, alguma última consideração antes de a gente ir pros jabás finais? Cara, eu acho que tá tudo certo. Eu absorvi coisa pra caramba, né? Dá vontade de puxar outros temas, mas aí é coisa que já até começa a fugir um pouco de one shot. Não, mas anota porque a gente vai fazer mais programas, então anota, tá bom? Pode deixar, cara, pode ficar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de falar dessas coisas, de absorver. Cara, eu vi vocês, né? Vocês do RPG Next, Rafa. Eu ouvi você narrando as 2 aventuras grandes, né? Eu ouvi bastante gente narrando coisa aí. E a gente sabe que vocês têm experiência, a gente pode absorver. Eu vi também agora que aquela vez que você veio perguntar quem podia ajudar a gente a falar de one shot, e todo mundo referenciando o Rian. Eu falei, caraca, o cara é bom. Ele não só tá falando, eu posso. Todo mundo eu não conhecia, eu adorei conhecer o Rian também, muito massa. Então, achei da hora isso. E da galera indicar assim e falar, fala com ele que é o cara. E tipo, isso é muito da hora, cara. Se eu tivesse... Aquele grupo é muito massa, a galera é muito gente boa lá, o pessoal é muito consciente, assim, muito massa. Eu gostei também, muito cara. Rica lá. A minha vida tá um pouco doida agora, eu tô tentando segurar aí 2 mesas que eu tô tendo, tá muita dor de cabeça pra mim, eu também tô com umas coisas no trabalho, senão, eu já ia falar pro Rian, cara, me manda o que você tem de vaga aí. Porque, né, a gente vai ver. Quase não tem vaga, mas... Você vê que o cara é bom, tá vendo? Ó, pra vocês verem aí. Maravilha. Isso, galera, não tenho nada pra perguntar mais, não. Beleza, o Rubens, ele terminou aqui com um comentário, Rubens Matheus Padovese, boa estrutura, que o Rian falou, né, da estrutura das 5 salas. Né? Que, na verdade, acho que dentro da literatura de narrativas, né, você tem lá o clássico arco de começo, meio e fim, que é o grego, e também tem um de 5, que eu não sei qual que é, também é começo, isso acho que é o que foi inspirado no que o Rian falou. Eu só não lembro de onde que era, porque um é grego, o outro é sei lá da onde. Faz tempo que eu li sobre isso, já não lembro mais a origem, né, dessa estrutura narrativa que vem do teatro, né, uma coisa bem antiga nossa. O 5 é japonês, né? Eu acho, não? Acho que é. Pode ser japonês, pode ser oriental, pode ser, Mas tem aí, alguma literatura Kabuki. Tem isso, exato. Kabuki, teatro Kabuki. E aí o Rubens falou assim, apoiado que bem casa pré-moldada e lanches de grandes redes. Que é boa estrutura, apoiado que bem casa pré-moldada. Que nem casa. Sim, que nem casa pré-moldada. E lanches de grande rede. Agora sim faz sentido. Quando a gente não entendeu o que a pessoa escreve, você vê se a letra tá perto de outra no teclado. O B do lado do N, é verdade. Se não temperar e decorar do nosso jeito fica insosso, é verdade. Tá aí. Isso aí, tem que dar uma temperada. Então, mestre Rian, deixa seu momento jabá. O que você quer anunciar e falar pro pessoal, convidar o pessoal a te conhecer melhor, rede social, é com você. Bem, galera, eu sou o Rian Roriz, eu comando o projeto de mesas pagas também, que chama Mestres da Masmorra, né? Você vai encontrar no nosso Instagram, @Mestres da Masmorra, ou no meu Instagram pessoal, que é Rian Roriz. E a gente vai ter várias mesas durante a semana, a gente está atuando como mestre profissional desde 2020, né? Então, desde o início ali da pandemia começou esse trabalho, mas eu já trabalho com mesas comissionadas, de certa forma, há muitos anos por conta de trabalhar em eventos onde eu narrava one-shot, né? Legal. Então, eu já vim de um cenário de narrar one-shot em eventos, geralmente da prefeitura, né? Eventos de cultura da minha cidade, e aí eu caminhei depois pro online, para os jogadores diretamente. A gente tem muitas mesas, principalmente de D&D e Vampira Máscara, algumas delas com vagas no momento, durante a semana, algumas no fim de semana. E, olha que interessante, a gente tem também um evento de one-shot mensal. Então a gente tem um one-shot mensal que é aberta não só aos nossos jogadores, mas para convidados também. E aí a gente narra coisas diferentes para sair um pouco do quadradinho, né, do D&D, Call of Cthulhu. A gente vai jogando outras coisas.
coisa. Mês passado a gente narrou Star Wars Edge of the Empire, né? A aventura introdutória dela, que é o Fuga de Mos Chuta, que inclusive vai virar uma three-shot, olha que legal. Ela é uma aventura que é feita de one-shots, né? Elas são 3 one-shots, e aí a galera decidiu que quer jogar a segunda e a terceira e talvez virar uma campanha. Então a gente fez isso mês passado, viramos uma mini campanha ali de 3 shots, né? 3 shots, e aí esse mês a gente vai provavelmente trazer Vampira Máscara ou alguma coisa que a gente vota lá. Então eu abro pra galera o que é que eles querem jogar no mês, a galera vota, o mais votado eu trago uma aventura one shot no fim do mês. Geralmente no fim de semana, no sábado, domingo à tarde, pra galera poder participar, então é sempre muito massa. Então quem quiser tá convidado, é só procurar a gente lá no Instagram, @mestresdamasmorra ou @Rian Roriz, que é o meu contato pessoal, mas que eu também compartilho muita coisa de RPG. Essa one shot que o pessoal pode jogar, ela é gratuita ou é paga também? Depende. Tem meses que ela é gratuita, tem meses que ela paga. Geralmente ela é gratuita quando a gente tem uma data comemorativa importante pro mundo nerd, né? Por exemplo, agora que a gente tá em maio, talvez se a gente for trazer Star Wars novo, como é maio, é The Fourth, então talvez ela seja gratuita. Quando não é, geralmente a gente abre como uma mesa comissionada por um valor promocional ali, que é mais pra galera ter uma participação e tudo mais, né? E puxar a mesa. Então o pessoal pode perguntar isso lá no Instagram, como é que é mesmo? Mestres da Masmorra. @Rian Roriz, que é o meu. Roriz escreve RORZ. RORZ. Perfeito, Rian. Certo, e Breno, algum jabá final? Cara, pra falar a verdade, no momento não, tá? Eu tô rodando aí 2 mesas que estão praticamente cheias, mas assim, eu não tô anunciando elas agora porque uma delas tá pra acabar, então não vale a pena colocar gente. E a segunda eu tô numa situação que talvez eu tenha que parar ela. Vou falar com os meus jogadores em breve. Mas assim, cara, estou pretendendo participar mais dessa comunidade online de RPG, tá? Eu comecei a mestrar mesas pagas, né? Comecei a cobrar para fazer isso. Depois que eu tive uma experiência muito boa com o mestre pago, alguns legal. de vocês podem conhecer, o mestre Luminífera, vocês encontram ele em tudo que é grupo de RPG no Facebook, no Discord, vocês vão achar ele anunciando. Joguei 1 ano com ele, a experiência foi muito boa, eu acabei aprendendo com ele e comecei a fazer eu mesmo, depois eu parei de jogar com ele. Mas o que eu digo é assim, galera, eu pretendo participar de mais dessas comunidades, se eu puder participar de coisas com o Next, não só aqui, né, desde que seja no chat, se eu puder ajudar em edição, assim que minha vida entrar nos trilhos de novo, vocês podem ouvir falar de mim em breve, beleza? Ah, que beleza. Tá ótimo. Queria agradecer a participação do Rian. Rian, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e trazer conteúdo aqui para o canal. E prosperidade para suas mesas, tá? É o que eu desejo. Que a gente converse mais. Prazer receber esse convite, espero poder voltar outras vezes. Eu admiro muito o seu trampo. Desde o começo lá, assim, quando eu comecei, você já fazia um trampo assim. E também acompanho muito o pessoal lá do RPG Next. Então, cara, foi um prazer imenso. Espero estar aí outras vezes. Sempre Que bom, perfeito, maravilha. Se a nossa one shot tiver tido um gancho, né? É o one shot da transmissão aqui da Forge. E Breno, de novo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta, né? Obrigado pelo apoio ao projeto ao longo de vários anos aí. E a gente tá junto. O que vocês precisarem também, Rian também, se quiser mandar pergunta, mande. Se quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. E agradecer o pessoal que participou aqui no chat, mandando perguntas, fazendo comentários. É sempre bom ter vocês por aqui também para complementar, seja com piadas ou com perguntas sobre o assunto. Beleza? Então fiquem atentos que a gente volta numa próxima Forja. Não sei qual vai ser o assunto ainda, mas a gente volta com mais assunto de RPG para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Valeu, galera!